foi esse aí dos dois objetos interligados por um cabo, passando por uma rodana e num plano inclinado. A gente já fez esses exercícios desse tipo, na verdade, algumas vezes, né? Sendo que sempre foi usado aí nas outras vezes o direta dinâmica, né? E leis de Newton e não o conceito de trabalho e energia, tá? O que é que muda aqui? O que muda agora? Vocês já estão vendo o whiteboard? Estão conseguindo transmitir direitinho? Sim, professor. Joia. Agora nós temos aqui coeficiente de atrito entre M1 e o plano inclinado 0,3, então μ igual a 0,3. A massa M1 com 30 kg, M1 é a que está apoiada sobre a superfície. A massa M2, que é a que está pendurada, ela é muito mais pesada, né? Muito mais massiva, 180 kg. A altura inicial, ali o H0 é de 2 metros, ok? E o ângulo de inclinação é de 60 graus, tá? Calcule a velocidade de M2 imediatamente antes de chegar ao solo, ou seja, M2 vai descer, quando ele chegar aqui embaixo ele vai ter uma certa velocidade, tá? Então, alguém tem dúvida na situação física? Tá? M2 desce, então, ó, M2 vai ser puxado para baixo pela Terra, P2, ficou bem ruim isso aqui, deixa eu afinar. Tá? Então, P2 puxa o objeto para baixo, né, o peso. O objeto não cai sob a ação, não cai com aceleração igual à gravitacional, porque ele é freado pela tensão, e essa tensão é devido à conexão entre os dois objetos. Do lado de quem está na rampa, P1, né, o objeto é puxado para baixo pela Terra. Essa força P1 tem uma componente P1x, que puxa o objeto rampa abaixo, tem outra componente que é P1y, que pressiona o objeto contra a bancada. A bancada pressionada empurra o objeto para cima, força normal, que anula o efeito de P1y, então não tem movimento nesse eixo vertical. O objeto vai ser puxado rampa acima com a tensão T1, e como ele vai se deslocar para lá, ó, o movimento é de descida, giro para cá e subida da massa 1, a força de atrito, então, dá o ar da graça e se opõe ao movimento. Tá? Lembrando ainda que o ângulo entre P1y e P1 é igual ao ângulo de inclinação do plano, θ. Então, temos aí o quadro formado. Tá? Alguma dúvida nisso, pessoal, até agora? Reparem uma coisa. Nós temos que a energia total não vai ser conservada, porque existe a força de atrito, que é uma força dissipativa. Porém, a relação entre trabalho e energia cinética, ela permanece válida. Então, o trabalho para levar o objeto de um instante inicial a um instante final continua sendo igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá? Isso aqui não é perdido, não é alterado pelo fato de que a energia cinética, a energia total não é conservada. Ok? E a gente pode usar esse conceito. Vamos pensar, então, no trabalho que vai ser realizado sobre cada um desses objetos. Tá? Como é que a gente vai analisar isso? Bom, sobre o objeto 2, ó, como o movimento ocorre para cá, o trabalho realizado sobre o objeto 2 vai ser igual a P2 menos T, tá? Já estou usando aqui, vou colocar aqui em cima para lembrar vocês, que as tensões 1 e 2 têm módulos iguais, né? Então, o peso 2 tem a mesma direção e sentido do deslocamento da massa 2,
E a tensão T2 tem sentido oposto, já que ela aponta para cima e o objeto vai ser deslocado para baixo, então 180 graus aqui. Tá? Então, P2 menos T2 vezes o deslocamento, que nesse caso vai ser o H0, né? O deslocamento total. Por outro lado, a massa 1, W1, vai ser igual a tensão, né, que vai puxar o objeto para cima, menos P1x, né, P1 seno de θ, né, já que ele está oposto ao ângulo, menos a força de atrito. Tá? Tanto P1x quanto a força de atrito formam 180 graus com deslocamento, por isso o sinal negativo. Tá? E tudo isso vezes essa distância H0, que esse objeto vai se deslocar aqui, vai ser igual à distância que esse cara vai percorrer subindo. Né? Então, H0 também. Se ele vai descer 2 metros, tá? É porque esse cara daqui vai rodar 2 metros para lá. Né? Então, H0 também. Tá? Até aí, tudo bem? Então, olhem só. O trabalho total realizado sobre o sistema, nesse caso... Ué, falhou aqui minha caneta. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá. O trabalho total realizado pelo sistema é a soma desses dois trabalhos. Então, trabalho total, W1 mais W2, vai ser igual a... Quando a gente somar essas duas coisas, ó, eu tenho H0 aqui e H0 aqui, tá? Então, nós vamos ter P2 menos T, mais T, menos P1 seno de θ, menos força de atrito. Tá? Tudo isso vezes H0. Tá? Então, W total vai ser igual. Notem que aqui a gente tem menos T e mais T. O restante, todos são valores que a gente pode calcular. Tá? Então, P2 é igual a 180 vezes 10, 180 quilos vezes 10, menos o P1 é 30 vezes 10, seno de 60 graus, que é o raiz de 3 sobre 2, menos a força de atrito, a FAT, que é Mi 0,3 vezes P1Y, que é 30 vezes 10, 300, vezes agora o cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2, tá? Então, tudo isso aqui... Professor, Diga! para achar a força de atrito, o senhor pegou o coeficiente, né, o 0,3, pegou o 30, que é o M1. Ó, força de atrito é igual a Mi força normal. Ah, tá. Nesse caso, a força normal tem que ser igual a P1Y, porque a força normal está anulando o efeito dessa componente, tá? Então, a força de atrito, nesse caso, vai ser igual a coeficiente P1 vezes cosseno do ângulo de inclinação. Então, o Mi é 0,3, o P1 é 300 e o cosseno de 60 graus é meio, tá? É que eu já fiz a substituição direta ali embaixo. Ah, tá, ok, senhor. Tá? E tudo isso vezes para 2 metros, que é o deslocamento, tá? Então, a gente pode calcular aqui diretamente o cosseno não, o trabalho total, né, realizado aí sobre o sistema. Tá? Então vamos rodar a manivela.
Isso aqui vai ser igual a 1.800, tá? Trabalho total 1.800. 30 vezes 10, 300 dividido por 2, 150, menos 150 raiz de 3. E aqui menos 450, né? 0,3 vezes 30 dá 9. Não, menos 45, né? 0,3 vezes 30 dá 9, vezes 10, 90, dividido por 2, 45, tá? Zero vírgula três P1G tá certo, tá? E tudo isso vezes 2 no final. Então, deixa eu fazer o cálculo aqui. Isso dá 2.990,4 joules, tá? Então, aí aproximadamente 2.990,4 joules. Nós sabemos que o trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Então, o trabalho para levar um objeto de A para B, já está até aqui em cima, nem preciso escrever de novo, é igual à variação da energia cinética, certo? Pergunto a vocês, como é que ficou a variação da energia cinética desse sistema aqui? Esse cara daqui, inicialmente, tinha velocidade zero. Esse aqui também, concorda? No começo, sim. Né? E no final, eles vão sofrer a mesma aceleração? Porque o cabo é inextensível, né, professor? Cabendo extensível. Então, eles vão ter a mesma aceleração, né? Então, a gente pode dizer que a energia cinética final é igual a 1 meio de M1 V1 final ao quadrado mais 1 meio de M2, aqui é 1, né? Desculpa. 1 meio de M1 mais 1 meio de M2, V2 final ao quadrado. E eu sei que V1 e V2 são iguais. Ou seja, a energia cinética final do sistema vai ser 1 meio da soma das massas, M1 mais M2, vezes a velocidade final ao quadrado em módulo que é comum aos dois sistemas. Que é comum, desculpa, as duas massas, tá? Ou seja, e a energia cinética inicial era zero, porque os dois só tinham energia potencial gravitacional. Nenhum dos dois tinha energia cinética, já que eles estavam ambos parados. Então, com isso, o que a gente pode fazer, né? W total, trabalho total realizado sobre o sistema, é igual a 1 meio de M1 mais M2, velocidade final ao quadrado, menos zero, que é a energia cinética inicial. Esse valor a gente já tem. As massas nós temos as duas. E o nosso incógnito é a velocidade final, tá? Então, aqui teremos o seguinte. Deixa eu levantar isso aqui um pouquinho mais, beleza? No lugar de WT, 2.990,45. 1 meio, massa 1, 30 kg, massa 2, 180 kg, velocidade final ao quadrado, a incógnita que a gente está buscando, tá? 30 mais 180 é igual a 210, que dividido por 2 vai dar 105. Então, 2.990,45
é igual a 210 V final ao quadrado. Invertendo, V final vai ser igual a raiz de 2.990,45 dividido por 210. Só não é 105? 105, desculpa, agora que eu vi. 210 vou dividir por 2 aqui, né? Professor, Pode perguntar. é 2.990,4 joules ou 0,45? 0,4 joules, né? Nossa, o meu joule ficou tão feio que até eu confundi, viu? Obrigado. Deixa eu tirar esse 5 daqui. Vírgula 4 joules, 4 joules. Já perdi meio ponto na prova, viu? Então, 2.990,4 igual a 105 velocidade final quadrada. Logo, a velocidade final vai ser 2.990,4 dividido por 105, raiz disso. Isso vai ser aproximadamente, vamos ver aqui, 5,3 metros por segundo, tá? Professor, Sim? eu tinha feito por aquele jeito que o senhor fez o outro exercício, sabe, o primeiro? Aí eu cheguei em 5,8. Pode dar algumas diferenças no arredondamento. É por causa que eu fui daquele mesmo princípio que o senhor usou, sabe? Do EI igual a EF lá no outro, mesma coisa. Tá, mas cuidado, as energias aqui não são iguais, tem atrito. Mas aquele outro também não tinha, professor? Não estou lembrado qual é o exercício. Se foi algum com atrito, não. Se eu usei, eu cometi algum equívoco. Foi o primeiro, é o do 6,2. 6,2, vamos refazer então. 6,2 é esse aqui das duas 60. bandas. Deixa eu marcar aqui que esse é o número 2. Vamos refazer o 1. Se eu fiz isso, eu cometi um erro, tá? Não pode. A gente só pode considerar que a energia mecânica ela é conservada quando o objeto não sofre influência da força de atrito. Ao contrário dessa relação entre trabalho e energia cinética, tá? No primeiro caso, primeiro exercício, então, ele diz o seguinte: os objetos estão dispostos assim como mostra a figura, coeficiente de atrito entre M1 e a bancada, aqui também é M1, né? Só que o M1 agora é 90 kg, coeficiente de atrito é igual a 0,4, M1 é igual a 90 kg e o M2 é igual a 400 kg. A diferença muito grande aí. E eles vai sofrer um deslocamento até tocar a base de 4 metros. Ok. Então, olha, em termos de força, parecido com o outro, só que um pouco mais simples, porque não tem a rampa, né? P2 aponta para baixo, o objeto desce com uma aceleração que não é igual à gravitacional devido ao cabo de sustentação, vai puxar a massa M1 da esquerda para a direita, M1 é empurrado para baixo pela Terra,
empurrado para cima pela base, força normal, e o movimento dele vai ser freado pela força de atrito, FAT aqui. Inicialmente os dois estão parados, então energia cinética inicial K1 inicial igual a K2 inicial igual a zero, né? Os dois estão parados. O trabalho que vai ser realizado sobre o sistema, aqui força normal e P1 não realizam trabalho porque eles são perpendiculares ao deslocamento, e aqui P2 e T2 realizam trabalho. Então, o W1 vai ser igual a tensão, que tem a mesma direção e sentido do deslocamento, menos força de atrito, vezes o deslocamento. W2 vai ser igual a P2 menos tensão, e aí também o deslocamento D. Então aqui fica T menos, a força de atrito nesse caso é igual a μ vezes força normal, que é igual ao próprio P1, vezes a distância. E aqui, P2 menos tensão vezes a distância, não muda nada, tá? Quando eu somar os dois trabalhos, para ter o trabalho total, nós vamos ter que P menos μ vezes peso 1, mais P2 menos tensão, vezes D, é o trabalho total. Aqui, tensão menos tensão se anulam, e a gente pode calcular o trabalho total, porque aí nós temos todos os dados, né? O trabalho total vai ser igual a menos coeficiente de atrito, 0,4, P1 vai ser 90 vezes 10, 900, mais P2, M2G, 4.000. Tudo isso vezes a distância de 4 metros, tá? Então tá aí o trabalho total realizado sobre o sistema. 0,4 vezes 900, isso vai ser igual a 360. Então, o W total vai ser igual a 4.000 menos 360 vezes 4. 4.000 menos 360 é igual a 3.640 vezes 4, que é 14.560 joules. Então, 14.560, vou botar um J melhorzinho agora para eu mesmo não me confundir, né? Joules, tá? Agora, o que a gente vai usar? A gente vai usar o fato de que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho do início ao fim vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética inicial, neste caso, nós sabemos que é zero, porque o enunciado é bem claro, ele diz que parte do repouso, né? Então, se parte do repouso, KI é zero, como eu já tinha colocado ali, e K final vai ser 1 meio de M1 V final ao quadrado, mais 1 meio de M2 V final ao quadrado. Lembrando que V1 e V2 finais são iguais, em módulo, claro que uma tem subida de rampa, outra está descendo, mas as velocidades finais são iguais ao quadrado, né? Isso significa, então, que nós temos que isso aqui é igual a 1 meio de M1 mais M2 V final ao quadrado. Nesse caso, energia cinética final, 1 meio de 90 mais
400 vezes V final ao quadrado. 90 mais 400, 490, dividido por 2, isso aqui vai dar 245 velocidade final ao quadrado. E aí, como nós já temos tanto o trabalho total quanto a energia cinética final, né, a gente vai usar aqui trabalho total vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, 14.560 joules igual a 245 vezes a velocidade final ao quadrado menos zero, que é a energia cinética inicial. Logo, a velocidade final é igual a 14.560 sobre 245 raiz disso. Isso vai nos dar aproximadamente. A outra maneira de resolver esse tipo de exercício, que seria consideravelmente mais longa, tá? Seria calcular o valor da tensão e depois da aceleração, e aí, tendo a aceleração desse objeto, né, no caso do 2 ou do 1, tanto faz, nós poderíamos calcular a velocidade final usando Torricelli. Tá? Mas seria um caminho bem mais longo. Vocês querem que eu faça ele aqui? A gente pode fazer. Seria a solução usando, na verdade, usando direto a segunda lei de Newton. Tá? Pode ser, professor. Pode ser, professor. Vamos lá, então. Eu vou reduzir um pouquinho e depois eu amplio, tá? Só para a gente poder enxergar como é que seria a figura e poder montar as equações da lei de Newton, tá? Então vamos lá. Se eu não usasse energia, usasse só a segunda lei de Newton, eu teria o seguinte: P2 menos T igual a M2 vezes aceleração, segundo a lei de Newton, tá? No objeto apoiado, tensão menos força de atrito igual a M1 vezes aceleração. E força normal igual a P1. Tá? Então, aqui, as três equações que eu obteria aplicando a segunda lei de Newton direto no sistema. Tá? O que mais que a gente sabe sobre esse sistema? A gente sabe que a força de atrito é igual a μ vezes a força normal. E, então, podemos escrever isso aqui assim, ó, né, e reduzir essas três equações a duas equações, né? P2 menos T igual a M2A, permanece. E T menos μ, força normal, uma força normal é igual a P1, então T menos μ vezes P1 igual a M1 vezes A, tá? Então, reparem que aqui nós temos o valor de P1, P2, de μ, de M1 e M2, e não temos nem o T nem o A. São as duas incógnitas, tá? Substituindo os valores, ficaria assim, ó. P2, 4.000, tá? Já vou colocar os valores numéricos aqui. 4.000 menos T, igual a 400 vezes A. Embaixo, T menos o μ é igual a 0,4. Eu estou vendo que eu cometi um erro na solução de cima. Já vou dizer qual é. O objeto se deslocou não de 2 metros, mas sim de 4 metros, né? 2 metros era no exercício 2, no 1 é o dobro, tá? Então eu vou ter que mexer lá. Mas vamos finalizar aqui, tá? Então, T menos 0,4 vezes P1. P1, 90 vezes 10, 900. Tá?
Tudo isso é igual a M1 vezes A, tá? Reparem que se eu somar tudo que está do lado esquerdo da igualdade, em cima e embaixo, e tudo que está do lado direito, eu elimino o t. Tá? Então ficaria assim, somando 4.000 menos t mais t menos 0,4 vezes 900 é igual a 360, e aqui 490 vezes A. Tá? Então, 4.000 menos 360 é 3.640, esse menos t com mais t cancela, isso é igual a 490 vezes A. Logo, a aceleração do sistema é igual a 3.640 dividido por 490. O que dá uma aceleração de aproximadamente 7,4 metros por segundo ao quadrado, ok? Tendo a aceleração, o que a gente pode calcular? A gente pode calcular a tensão, tanto faz se em cima ou embaixo, tá? Se eu opto por calcular aqui em cima, como é que ficaria? 4.000 menos t igual a 400 vezes 7,4. Então, a tensão vai ser igual a 4.000 mais o t vai para lá, troca de sinal. Esse cara vem para cá, troca de sinal. Então, não é mais, é menos 400 vezes 7,4. Tá? 400 vezes 7,4 é igual a 2.960, que, subtraído de 4.000, dá uma tensão de 1.040, tá? Então, a tensão no cabo, 1.040 newtons. Ok? Legal. O que eu posso dizer agora do movimento da massa 2? Vamos nos concentrar só na massa 2. A massa 2, ela partiu do zero e sofreu uma aceleração de 7,4 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. V2, V final ao quadrado, é igual a V inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, posição final menos posição inicial, tá? Lembram disso? Essa aí é a Torricelli, professor? Torricelli, né? É um movimento com aceleração constante, né? Só que não é a aceleração da gravidade, é uma aceleração menor, 7,4, tá? Então, a velocidade final ao quadrado, pensando na massa m2, é igual a zero, que é a inicial, menos 2 vezes 7,4 vezes... Aqui é que eu cometi um erro lá na primeira solução, tá? A altura final é zero e a altura inicial é 4 e não 2 metros, tá? O senhor colocou 4 lá? Coloquei 4? O deslocamento, o senhor colocou 4? Ah, coloquei 4, então tá certo. Coloquei 4, tá ali, então tá certo, fiz certo. Eu achei que tinha colocado 2, tá? Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual a menos com menos dá mais, 2 vezes 7,4 vezes 4, tá? Então, V final é igual a raiz disso. 2 vezes 7,4... 4 vezes, dá 59,2. Tá? Deu 7,6 a velocidade final. Deu um pouco diferente. Estranho.
7,6 metros por segundo. É muito próximo, né? Na realidade, está mais erro de arredondamento aqui, porque aqui de fato não é 7,4, é 7,4 alguma coisa, né? Essa aceleração, 364 dividido por 49, é na verdade 7,43 aqui. E aqui, se a gente colocar 7,43, vamos ver a diferença que vai dar. Tá lá na segunda casa a diferença. Peraí. Não mudou nada. Dá a mesma coisa. Tá? Então tem uma pequena diferença devido aí aos arredondamentos, tá? Mas uma ou outra solução seriam perfeitamente aceitáveis, tá? A diferença é certamente o trabalho que dá, né, essa segunda solução em relação à primeira. A primeira é muito mais curta, né? Ah, não, deu igual, né? 7,7, 7,6. Tá, essa aqui é 7,6 alguma coisa, essa aqui é quase 7,7, então é essencialmente a mesma, não deu diferença, não. Oi? Raiz de 59,2 deu 7,69. Praticamente 7. Então 7,7. Eu fiz a conta aqui e arredondei errado. Então deixa eu apagar aqui. Dá igual, então. Tá? Então 7,7. É que eu não sei onde foi parar a minha calculadora científica. Eu estou usando uma calculadora financeira aqui, daquelas que tem que entrar com a equação invertida. É um saco fazer isso, tá? Então chega no mesmo resultado, tá? Qual é a diferença? Reparem que aqui, nessa primeira solução, eu fiz ela muito mais passo a passo, tá? Se eu fizesse isso aqui mais direto, eu teria aí uns 30% menos de cálculo aqui do que aqui, tá? O resultado é o mesmo. Aí, se você pensar em termos do que é melhor, se você quiser minha opinião, eu particularmente, sempre que posso resolver por energia, resolvo por energia, tá? Mas quem achar melhor chegar nessa solução usando aí segunda lei de Newton, também tudo bem. Numa questão como esse tipo, as duas coisas estariam certas, seriam aceitáveis, tá? O que vocês precisam tomar cuidado é que talvez pelo que o Richard, foi o Richard, não sei quem foi, comentou, eu não posso usar isso aqui quando eu tenho atrito, tá? Porque tem uma parte da energia inicial que vai ser dissipada devido ao efeito da força de atrito. Mas eu posso usar isso aqui, tá? Isso aqui independe de ter ou não ter atrito, que é a relação entre trabalho e energia cinética. Essa se mantém. Ok? Professor, naquele primeiro exercício que o senhor tinha feito EI igual a EF, deu 8,1 velocidade. Seria mais alto, se eu não tivesse atrito, né? Se você voltar aqui e fizer esse mi igual a zero, você vai chegar nesse resultado. Deixa eu exportar isso aqui.
Tudo bem até aí, gente? Sim, senhor. Tá. Posso fazer mais alguns exercícios com vocês, só para a gente ver aí o restante das dúvidas? Pode ser. Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Inclusive, um exercício que tem essa questão aí da perda de energia e tal. Eu vou mandar esse exercício para vocês agora. Quem preferir, ao invés de olhar a tela, olhar o PDF, eu vou mandar aqui pelo nosso chat, tá? Deixa eu fuçá-lo aqui. Beleza. Chat ok. Já tá indo aí os enunciados pelo chat, tá? Seguinte. Vamos ver o primeiro exercício. A gente vai considerar agora uma partícula também de dimensões desprezíveis, que ela vai ser lançada verticalmente para cima. A partícula tem 10 gramas e ela vai ser lançada com 30 metros por segundo de velocidade, a partir de uma altura de 2 metros. Tá? E aí o que é solicitado é qual é a energia potencial gravitacional da partícula quando ela chegar na altura máxima, em relação ao solo, e sabendo que, devido ao atrito, existe uma perda de 10% de energia mecânica na subida. Tá? Então, vamos lá para a lousa. O que o exercício está propondo é o seguinte, exercício 1. Tá? O objeto está aqui a Terra, o objeto está aqui a uma altura de 2 metros em relação ao solo, e ele vai ser lançado para cima. Nós já fizemos esse tipo de exercício algumas vezes, só que usando o conceito, só que usando só a cinemática, né? O objeto sobe, para lá numa altura que eu não sei quanto é, e ele para quando a velocidade dele atinge 0 metros por segundo. Tá? Então, o que que a gente pode dizer aqui? Vou chamar isso aqui de instante inicial, isso aqui de instante final. Tá? No início, lá no EI, o objeto tem uma certa energia cinética, que é 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional devido à altura inicial dele. Tá? Então, aqui embaixo, energia inicial vai ser igual a 1/2. A massa do objeto, cuidado com ela, 10 gramas. 10 gramas é o mesmo que 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, né? Ou ainda 10 a menos 2 quilogramas, tá? Então, 1/2 vezes 10 a menos 2 vezes a velocidade de lançamento 30, está lá no enunciado, mais massa do objeto, 10 a menos 2, gravidade 10 e altura inicial 2 metros. Tá? Então, esse objeto foi lançado com 10 a menos 2, 3 vezes 10 ao quadrado dá 9 vezes 10 ao quadrado, mais 10 a menos 1 vezes 2. Seguindo com o cálculo. Esse cara simplifica com esse, a gente vai ter aqui 4,5 mais 0,2. Então, o objeto vai ser lançado com 4,7 joules, ok? Aí reparem o seguinte, a energia final desse objeto, ela é igual ao quê? O objeto sobe até parar, então ela é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado, mais mgh.
Esse cara é zero. Esse aqui eu não sei quanto é. Qual é a relação que eu tenho entre energia inicial e energia final? O enunciado me diz o seguinte, ó. A energia final é igual a 90% da energia inicial. Porque está aqui no enunciado, o enunciado foi camarada, ele fala perda de 10%. Senhor, Oi? aquela passagem que o senhor fez ali na resolução, embaixo ficou 9 vezes 9. Poderia voltar lá, por favor? Aqui? Lá na resolução. Ali, ó, EI igual a meio vezes 10 a menos 2 vezes 9. Vezes 9. Ué, 30 ao quadrado, quanto é? 30 ao quadrado é 900. Então, e 9 vezes 10 ao quadrado? O senhor fez 10 vezes 9 ao quadrado, né? O senhor Isso, simplificou ele. Foi mais Tá. fácil, tá? Senão você teria Entendi, que fazer senhor. 900 dividido, mas tanto faz, o resultado não muda, tá? Certo. Joia? Tá. Então, olha só. Como ele fala que existe uma perda de 10% da energia mecânica, eu posso dizer isso aqui. A energia final é 90% da energia inicial. E a energia final já é energia potencial gravitacional final, porque no final ele não tem energia cinética. Então eu não preciso calcular o H nesse exercício, ele não me pede isso, tá? Eu posso então dizer que a energia gravitacional é igual à energia final, que é igual a 0,9 vezes o 4,7, que é a energia inicial, tá? Que vai ser, portanto, igual a 1,9, 4,7 vezes 4,23, tá? Joules, ou aproximadamente 4,2. Se o exercício tivesse pedido para calcular a altura, aí a gente teria que fazer, né, uma consideração aqui que é o seguinte: 4,7 é igual a 0,9 vezes a massa, 10 a menos 2, vezes a gravidade, vezes a altura. E aí eu chegaria no valor da altura, tá? Então, a altura final, 4,7. Isso aqui vai ser 10 a menos 1, tá? 0,9 vezes 10 a menos 1 é 0,09. Então, a altura final vai ser 4,7 dividido por 0,09. A altura final seria aproximadamente 52,2 metros, tá? Mas reparem que isso aqui não foi solicitado no exercício. O exercício, considerando o enunciado que foi dado aí para vocês, né, para por ali. Professor, você pode mostrar o enunciado, por favor, de novo? Só para me tirar um print. Tá, eu mandei para vocês pelo chat, tá? Ah, então tá bom. Mas se você quiser dar uma lida aqui, foi aí o PDF dele, e eu coloco também, posso deixar, porque aqui depois desaparece, né? Posso deixar disponível lá na sala, tá? Mecânica, manutenção. Lá na área de arquivos de trabalho e energia, eu deixo também lá. Já estou colocando lá, que acho que aí fica mais fácil para vocês pegarem. Já está subindo, tá? Professor, tem um dormindo na sala aí, hein? Tá, e outra coisa, cadê a Vanessa? Cadê a Vanessa e a Edmara que não vieram? Só ligaram o computador para aparecer aqui. Tem gente dormindo mesmo. O Rubinho tá roncando, eu ouvi o ronco. Não, então é o Rubinho que tá roncando aí, tá respirando fundo esse aí, hein? Sou eu não, professor, não sou eu não. Eu cheguei atrasado. Então é o outro, professor. É minha cachorra aqui no fundo, é a Kiara. Que tá fazendo esse ronco aí? Ela não gosta muito de física, não. Ela é revoltada com o pai.
Ei, Rubinho, escapou dessa, hein, Rubinho? Eu tô quieto aqui porque eu cheguei atrasado. É que eu já tô tão acostumado com a Kera roncando que eu já nem ligo mais. Mas Já ela ia, ronca alto, né? já ia marcar esse ronquinho na conta do Rubinho, professor. Não, o Rubinho não ronca. O Rubinho é atleta. Rubinho tá chupando um sorvetinho suave lá, né, Rubinho? A Tô nada, Vanessa velho. que não consegue falar que tá com a boca cheia. Essa tá traçando a sobra da feijoada ontem, né? Sobrou feijoada ontem do almoço, ela tá lá. Feijoada de domingo com a macarronada do sábado. Nossa, senhor, nem fala, eu tô morrendo de fome aqui. Então vamos falar em energia. Seguinte, segundo exercício, bloco retangular com 30 kg arrastado ao longo de uma superfície horizontal devido à ação da força aplicada nele. O bloco sofre somente translação, força de 300 newtons, paralela à superfície horizontal. Aí é dado o coeficiente de atrito e o objeto vai ser arrastado por 20 metros até ser abandonado e aí ele segue até parar. Então, acho que aqui é mais fácil desenhar, não estou tirando sarro de vocês, longe disso. Não tem aquela brincadeira, entenderam o que é que eu desenho, mas não é o caso, que realmente é mais fácil dar uma desenhada. Ó, viu? Nem usei régua. Mentira, usei. Segundo exercício aqui é o seguinte: o objeto está aqui parado, quieto, em repouso, tá? Quem atua sobre o objeto? Peso e força normal. Aí vem alguém e começa a empurrar o objeto para lá. Força aplicada. A força de atrito dá o ar da graça. Esse objeto vai ser arrastado, né, devido à ação dessas duas forças, até uma distância de 20 metros. Tá? Então, durante 20 metros, alguém vai empurrar ele. Tá? Quando chegar a 20 metros distante, ele continua sendo puxado para baixo pela terra, óbvio, isso não muda, empurrado para cima do mesmo jeito pela força normal, só que agora essa força aqui deixa de atuar, mas ele continua sofrendo o impacto da força de atrito. E por conta dessa força de atrito, ele vai se deslocar perdendo velocidade até que ele vai parar. Tá? Até que ele vai chegar num estado em que vai ter só peso e força normal. Tá? Então aqui eu vou chamar esse instante de A, este aqui de B e esse aqui de C. Tá? A situação física está clara para todo mundo ou alguém tem dúvida? Conseguiram entender? Imagina que você está empurrando alguma coisa em cima da mesa. Você empurra o objeto, depois você para de empurrar. Ele não para de imediato, ele segue até parar, né? Os dados do problema são os seguintes: massa do objeto 30 kg, coeficiente de atrito 0,4, força aplicada 300 newtons, tá? Então vamos analisar o movimento de A até B. Quem realiza trabalho nesse trajeto de A até B? O trabalho realizado de A até B é igual à força aplicada, que tem a mesma direção e sentido que o deslocamento, menos força de atrito, que é a oposta, então 180 graus, vezes o deslocamento no trecho AB. Tá?
A gente tem o valor de F, tem o valor da FAT, tem o valor do deslocamento. A gente pode calcular, então, o trabalho realizado de A para B. WAB vai ser igual a 300 menos coeficiente de atrito vezes força normal, que é igual ao peso nesse caso. Então, 300 também, tá? Vezes o deslocamento, que é de 20 metros, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 300 vezes 0,6, ou 30 vezes 6, que é 180, vezes 2, 360, vezes 10, 3.600 joules, tá? Esse, então, foi o trabalho realizado daqui para cá. Tudo bem até aí? Sim, senhor. Tá. Esse trabalho de A para B, ele vai ser igual à energia cinética final em B, menos a energia cinética inicial em A. Essa energia cinética inicial é zero, porque a gente sabe que a velocidade é zero. Então, daqui, nós sabemos que o trabalho é 3.600, logo a energia cinética B é 3.600 joules, tá? Vamos guardar essa informação e vamos analisar o que acontece entre o ponto B e o ponto C, tá? De B para C, a única força que realiza o trabalho é a força de atrito. Então, menos FAT vezes distância de B para C. A FAT a gente sabe quanto vale, né? É μ vezes força normal, então vai ser igual a 120. Então, isso aqui é igual a menos 120 vezes dBc. Ok. Sabemos também que o trabalho de B para C é igual à energia cinética em C menos a energia cinética em B. Energia cinética em C é zero, porque foi solicitado, né, foi dito que o objeto se desloca até parar. Então, o trabalho de B para C é igual a menos energia cinética em B, que a gente sabe quanto vale. Então, olhando para cá e para cá, o que temos? Menos energia cinética de B é igual a menos 120 distância de B para C. Logo, 3.600 é igual a 120 dBc. Então, dBc vai ser igual a 3.600 dividido por 120, ou 360 dividido por 12, o que vai ser igual a 30 metros, tá? Então, esse objeto vai ser acelerado ao longo de 20 metros. Quando abandonado, ele vai se deslocar por mais 30 metros até parar. É o espaço que a força de atrito necessita para zerar a velocidade deste movimento, tá? Esse não é o 1, esse é o 2, né, dessa... Professor, a 2 está resolvida? Isso que você fez é a resolução? Oi, a 2? Sim, só isso. Ele pedia qual é a distância que o objeto vai percorrer até parar. Então, ele foi levado de zero de energia cinética até 3.600 joules ao longo de 30 metros, devido aí à composição da força aplicada e da força de atrito, né? E depois a força de atrito precisou de... Desculpa, aqui ao longo de 20 metros. E depois a força de atrito precisou de 30 metros para parar o objeto. Professor, Sim? essa fórmula que você usou de A até B, que é F menos FAT vezes D até distância, deslocamento de A até B, ela poderia ser usada naqueles exercícios anteriores do 6.2? Sim, ela foi usada, né? Só que aqui você tem a força resultante, né? Lá a força resultante tem umas componentes em x e y, né? Aqui o que eu estou usando é que o trabalho é igual
a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Né? A definição de trabalho que a gente está usando, tanto lá quanto cá. Aqui a gente está num plano, né? Lá a gente estava ou num movimento vertical, como foi o caso aqui desse exercício, mas se você olhar para cá, o que eu fiz foi, aqui eu fiz direto por energia, né? Lá no outro foi a mesma coisa que eu fiz. Só que quando você tem o objeto no plano vertical, você vai ter peso e tração, e quando você tem o plano inclinado, você vai ter que a FAT ela não é proporcional ao peso, ela é proporcional a uma componente do peso, né? Então, mas a definição do trabalho é a mesma, ela não muda. Agora, quem é a força e quem é o deslocamento e qual é o ângulo é que vai variar, né? Aqui, por exemplo, a força, ela tem força aplicada, ela é paralela ao deslocamento. Então, o ângulo entre força e deslocamento é zero. Força de atrito, ela forma 180 graus com deslocamento. E se eu tivesse num plano inclinado, seria diferente? Tá, por exemplo, aqui, que foi a solução anterior, um daqueles exercícios anteriores, ó, o que eu usei? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Né? Aqui, trabalho 1, tração menos FAT, vezes deslocamento. Trabalho 2, deixa eu aumentar isso aqui, está muito pequeno. Trabalho 2, peso menos tração, P menos T, P2 menos T, vezes deslocamento. É a mesma coisa. O que vai mudar é quem é esse peso, quem é a força e quem é o deslocamento. Né? Tá? Esse exercício aqui é uma mistura dos dois anteriores. Tá? Na verdade, ele é muito, muito parecido com o segundo. Qual é a diferença básica aqui? É que o objeto ele vai ser acelerado não por uma força aplicada, mas sim pela gravidade. Tá? Então, a gente tem aqui em cima, os dados desse exercício aqui são os seguintes. Ó. A gente tem um objeto que está a uma altura de 20 metros em relação ao solo. Esse objeto tem uma massa de 10 quilogramas, tá? E a gente só vai considerar a existência da força de atrito nesse trecho horizontal, tá? Está dito no enunciado que na rampa, a rampa é muito polida e a gente tem aí o atrito podendo ser desprezado nesse trecho, tá? Então, uma rampa, o objeto é solto, ele desce a rampa ganhando velocidade, perdendo altura, chega aqui embaixo, ele vai se deslocar durante um certo trecho até parar, tá? Então, eu vou chamar o ponto inicial aqui de onde ele vai ser solto de A. Ele vai chegar aqui na horizontal. Eu vou chamar esse instante de instante B. E aí ele vai se deslocar até parar instante C. Tá? O que a gente pode acrescentar aqui que tem de diferente em relação ao exercício anterior? No trecho de A para B, como eu desprezo o atrito, eu posso dizer que a energia foi conservada, coisa que eu não podia fazer lá no outro, tá? Mas eu também poderia fazer isso trabalhando só com energia, com trabalho e energia cinética, tá? Também daria no mesmo. O que eu posso dizer aqui, né? Que o objeto vai ser arrastado para baixo. Então, lá no instante inicial, em A, qual é a energia deste objeto? Ela é só potencial gravitacional, né? Lembrando que a energia mecânica, ela é a soma das energias cinética mais energia potencial gravitacional. Aqui está o K e aqui está o EG, tá? Como não tem atrito, eu posso dizer que EA é igual a EB. Quem é a energia de A? Energia de A vai ser massa
gravidade vezes altura. Tá? Já que a velocidade lá no início é zero, está no enunciado. Então, temos aqui 10 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado de gravidade, vezes 20 de altura. Isso significa, então, que o objeto estava lá no alto, paradinho, com uma energia de 2.000 joules, tá? Devido à altura dele em relação ao solo. Tá? Se eu desprezo o atrito nesse trecho de A para B, eu tenho que a energia em B vai ser igual à energia em A. Portanto, energia em B, 2.000 joules também, tá? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Professor, aí EA é igual a EB? Porque ele disse para desprezar o atrito, tá? Então, aqui no enunciado, tá? No enunciado, o atrito é desprezível entre A e B. Só por isso que eu posso fazer isso aqui, tá? Quando tem atrito, não dá. E aí, gente, percebam o seguinte. Quem é a energia em B? Em B, ele chegou no zero de potencial. Tá? Então, a energia em B é igual à energia cinética B, kB. Porque ele não tem mais energia potencial gravitacional nenhuma ali. Ele chegou na altura zero. Vamos analisar o que acontece de B para C. De B até C, eu tenho que o atrito vai consumir, né, vai dissipar toda a energia que o objeto tinha. Então, de B para C, o que vai acontecer é que a gente tem uma força, que é a força de atrito, que tem um ângulo de 180 graus em relação ao deslocamento, e que é a única força que vai realizar trabalho. Tá? Nesse caso, essa força de atrito é igual a μ vezes o peso do objeto, e aqui dBc. Coeficiente de atrito, 0,2. Peso do objeto, 100 newtons, né? Tá lá 10 kg vezes 10 da gravidade, 100. 0, vezes dBc com sinal negativo, ok? Então, o trabalho entre B e C, ele vai ser igual a menos 20 distância de B a C. Informação guardada. Porém, nós sabemos que trabalho de B até C é igual a energia cinética em C menos energia cinética em B, a variação da energia cinética. Energia cinética em C é zero, o objeto vai se deslocar até parar, menos energia cinética em B, que nós temos. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, WBC menos 20 distância de B a C, igual a menos energia cinética em B, que é 2.000 joules. Cima aí é 0 menos K o quê? É kB, né? Esse mesmo aqui. Aí é B? É, eu só fiz o seguinte, eu só disse que isso aqui é zero. É a mesma equação, tá? Uhum. K final menos K inicial, tá? Então, menos 20 dBc é igual a menos 2.000, logo a distância de B para C vai ser igual a 2.000, né? Eu tenho menos dos dois lados da igualdade, o sinal desaparece. 2.000 dividido por 20, 200 dividido por 2. Então, esse objeto ele vai se arrastar
por 100 metros até parar. Então, ele vai cair de uma altura de 20 metros, tá? Até chegar aqui embaixo, e aí vai percorrer uma distância de 100 metros até parar totalmente, porque o atrito vai dissipar, vai consumir aí toda a energia do movimento.